A paz do Senhor Jesus, amém. Graças a Deus pela sua vida. Deus te abençoe, aonde você estiver me vendo e me ouvindo. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Está preparado para receber da parte do Senhor? Porque o nosso Deus, ele fala. E eu sempre falo, ele tem as suas maneiras de falar. E uma das maneiras mais primordiais que Deus usa para falar conosco é através da palavra dele. É aqui nas Escrituras Sagradas é que você entende o que se deve e o que não se deve fazer. Vou ler com você o livro de Neemias, capítulo 7, do 1 ao 4, que diz assim: Ora, uma vez reedificado o muro e assentadas as portas, estabelecidos os porteiros, os cantores e os levitas, eu nomeei Anani, meu irmão, e Ananias, maioral do castelo sobre Jerusalém. Ananias era homem fiel e temente a Deus mais do que muitos outros. Ele disse: Não se abram as portas de Jerusalém até que o sol aqueça. E enquanto os guardas ainda estão ali, que se fechem as portas e se tranquem. Ponham-se guardas dos moradores de Jerusalém, cada um no seu posto diante de sua casa. A cidade era espaçosa e grande, mas havia pouca gente nela. E as casas não estavam edificadas ainda. Vocês sabem que aqui está narrando a história de Neemias quando reconstruiu os muros de Jerusalém. Todos nós sabemos que os muros eles foram derribados. E quando o povo de Israel, de Jerusalém, eles foram levados cativos para a Babilônia, houve ali um protesto da parte dos babilônicos em relação ao povo e eles destruíram as fortalezas daquele povo. E uma das fortalezas era esse muro de proteção contra os inimigos. Neemias ele é tocado pelo Senhor para reconstruir os muros. E a palavra diz que uma vez que aqueles muros foram reedificados, Neemias teve que usar estratégias para proteger aquilo que Deus havia entregado em suas mãos. E a palavra diz que quando assentou as portas, e as portas estavam assentadas, eles estabeleceu porteiros para guardar essas portas, porque não havia muita gente. Apesar que havia, a palavra diz assim que a cidade era espaçosa e grande, mas havia pouca gente que habitava nela, porque a maioria estavam exilados, foram exilados para a Babilônia. Mas o Senhor ele já tinha um propósito, e quando ele usou seus profetas para dizer, olha, 70 anos vão se passar e 70 anos vão se cumprir, e o povo, eles vão retornar para o seu devido lugar, para a sua terra natal. Neemias, ele foi usado como um instrumento para reedificar esses muros, mas Deus também estava usando Neemias para reedificar a maturidade daquele povo. Porque o nosso Deus, ele trabalha ele trabalha de maneiras diversificadas, e o trabalhar de Deus não é como o nosso trabalhar, porque eu sempre falo que nós não conseguimos ver além do que tem aqui na nossa frente. Eu estou aqui olhando para essa câmera, eu estou vendo essa câmera, mas eu não consigo olhar o que tem aqui atrás, e se estou vendo porque essa câmera está filmando tudo, porque se não tivesse aqui uma imagem, eu não via que tinha portas aqui atrás de mim. O Senhor, ele chama Neemias para reedificar os muros, mas o Senhor dá uma sabedoria a mais para Neemias avisar o povo que não basta ter a obra feita, as portas acabadas, mas que tem que ter vigilância. E o Senhor, ele nos ensina isso em tudo, em todo aspecto da nossa vida. Se você for olhar na vida sentimental, matrimonial, financeira, na saúde, Deus, ele nos avisa que muitas vezes ele vai nos entregar algo, mas que nós temos que ter essa vigilância constante, porque se eu não vigiar, o inimigo ele está pronto a atacar. Neemias, ele começa a chamar e estabelecer os porteiros, ele começa a levantar os levitas, e ele chama o seu irmão Anani e diz assim, irmão, você vai ficar aqui, tomando conta, você também vai ser o cabeça daqui. E isso é interessante que quando ele também chama Ananias, que era o capitão, né? Porque a palavra diz assim que Ananias era o maioral do castelo sobre Jerusalém. Então, Neemias está estabelecendo porteiros para a segurança, cantores e levitas para o culto. Então, Neemias não estava só preocupado com, bem dizer assim, com o talento da pessoa. Neemias, ele queria pessoas compromissadas, porque eu entendo que a obra de Deus, ela não termina só em tijolos, entendeu? Você pode construir uma igreja
e terminar toda a construção e acabamento do edifício, mas uma igreja não se constitui com tijolos. Você não vai terminar com tijolos. A obra ela termina com pessoas. E Neemias estava dizendo para o povo, a obra está feita, mas agora precisa das pessoas devidamente preparadas para assumir aquilo que Deus colocou no meu coração. Neemias, ele foi instruído pela parte de Deus para entregar para esse povo entendimento sobre aquilo que eles deveriam guardar. Porque se Deus não nos chamar a atenção, nós perdemos muitas oportunidades e muitas bênçãos que o Senhor já preparou por falta. Praticamente a maioria daqui das pessoas que estão me ouvindo já perdeu muitas oportunidades boas, portas abertas, porque não teve sabedoria e não teve vigilância para vigiar aquilo que Deus havia te entregado. Escute, o inimigo ele vem para roubar, ele vem para matar e ele vem para destruir. E ele não brinca de ser diabo, ele não brinca de ser malzinho, não, eu gosto de ser mal e é por isso que eu vou ser mal. Não, ele é o próprio mal. Ele é a raiz do mal. Então ele não tem piedade nem de mim, nem de você. Ele não gosta nem de mim e ele não gosta de você. E o que o inimigo ele vai fazer? Ele vai fazer de tudo para você perder as oportunidades que Deus está colocando na sua vida. Ele vai fazer de tudo para você perder as bênçãos que Deus ele já cumpriu na sua vida. Se ele não tentar tirar aquilo que você tem, ele vai tentar roubar a sua promessa. E uma das coisas que Neemias ele entendeu foi o seguinte: olha, eu estou levantando o meu irmão Anani e eu estou levantando Ananias porque tudo está estabelecido, mas engraçado que Neemias ele faz aqui uma comparação interessante, que ele fala assim: Ananias, esse homem era um homem, ele é fiel e temente a Deus mais do que muitos outros. Em qual sentido que Neemias estava relatando aqui? Ele estava dizendo: quem vê cara, não vê coração. Mas quem vê os frutos, conhece a árvore. Entendeu? Eu posso olhar para você e ver sua cara, mas eu não sei o que tem dentro de você. Mas eu posso olhar pelas suas atitudes e posso conhecer que árvore você é. Neemias estava dizendo, esse homem aqui, Ananias, que é o maioral do castelo, esse sim, ele teme ao Senhor, ele é fiel ao Senhor e comparado com muitos que eu já vi aqui, ele é muito mais do que os outros. Então, os frutos dele falavam por ele. Neemias, ele diz assim, vocês vão ter um cuidado de não abrir a porta enquanto estiver noite. Porque enquanto estiver noite, vocês não têm visibilidade. Vocês não conseguem alcançar com os teus olhos o inimigo. E vocês observam que a cidade ela é espaçosa. Tem muito espaço para construções, para moradores, mas o que estão aqui agora são poucos homens. E eu preciso que vocês entendam que vocês devem estar aqui, mas que vocês devem fechar as portas e as trancarem. Porque a palavra diz assim, ponha-se guardas dos moradores de Jerusalém, cada um no seu posto diante da sua casa. Ele disse, não se abram as portas de Jerusalém até que o sol aqueça, até que seja dia, até que vocês possam ver tudo, porque vocês não devem brincar com a escuridão. Vocês não devem brincar com o mal, porque o mal não brinca com você. Então, eu tenho essa palavra aqui para você, e eu já vou entrar no contexto que Deus quer falar, porque às vezes a gente não tem prudência e a gente precisa se disciplinar em cima disso. Porque o que Deus estava dizendo para Neemias é, Neemias, você vai estabelecer ordem, você vai colocar porteiros para segurança, você vai levantar cantores para louvar o meu nome, você vai levantar levitas, né, para o culto, mas eu preciso que você entenda que a proteção física precisa também de adoração espiritual. Entendeu? Você pode proteger fisicamente o ambiente onde você está e você pode ter câmeras de vigilância, você pode ter muros altos aí de tantos metros, você pode ter uma cadeia de segurança que financeiramente você até gasta muito, mas se você não espiritualmente estiver preparado, você vai perder a peleja. Você sabe que no Salmo 121, eu acho interessante esse versículo, porque ele encaixa muito bem com o que aqui está. Eu vou ler aqui para você, e eu vou abrir aqui para você, e vou ler aqui para você entender o que o Senhor está falando.
Elevo os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, nem dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. Eu tenho que ter uma vigilância, como o nosso Deus tem uma vigilância pela nossa vida, mas ele guarda o homem fiel a ele. Neemias, ele estava sendo alertado e estava dizendo, o Senhor estava dizendo para ele, eu preciso que vocês tenham prudência, eu preciso que vocês se disciplinem, porque o inimigo, ele não parou de olhar para vocês, ele não se afastou do terreno, ele está no terreno, e é por isso que vocês têm que estar preparados. E enquanto vocês não têm homens para lutar convosco, para estar ao seu lado, para apoiá-los, vocês não vão abrir as portas durante a noite. Só quando estiver dia. Deus estava avisando o povo, tenha prudência. Veja se você está preparado para lutar. Se eu não estou, se a cidade é espaçosa, mas são poucos os apoios, então eu não vou brincar com o mal. Eu não vou colocar os meus pés aonde eu não tenho força para continuar. Já viu essas pessoas que trabalham até com libertação? E essas pessoas que trabalham com libertação, o que elas fazem? Às vezes elas não estão preparadas para isso e elas entram num âmbito espiritual muito forte. E há um ataque muito grande, porque até para você expulsar demônios, pregar o nome do Senhor, você tem que estar preparado espiritualmente, porque senão você não consegue. Então, se eu sei que a cidade é grande, eu tenho espaço para me movimentar, mas eu não tenho apoio suficiente, eu não vou abrir as portas enquanto estiver noite. Eu só abro as portas quando eu sei que eu tenho capacidade para lutar contra o mal. É a mesma coisa se Deus falar para você, não põe os teus pés nessa casa, não entre nesse ambiente, não coloque essa pessoa na sua casa como amigo, ou saia de perto da tua família, é o Senhor dizendo para você, a sua cidade ela é espaçosa, você tem espaço suficiente, você está confortável, mas não te esqueça que você não tem apoio suficiente para abrir as portas. Esses portões, né, que eram portões grandes, significa o quê? Há um tempo para tudo. Há um tempo para tudo. Quando for o momento certo, vocês também poderão abrir os portões durante a noite, se for preciso. Mas enquanto não for, ele está dizendo para o povo, atentai para mim e entendais que o Senhor, através de mim, está dizendo para vocês, a cidade é espaçosa, é grande, mas observa que tem pouca gente nela, ou seja, pouca força. Pouca gente, pouca força. Pouca gente significa perigo. E as casas não estão edificadas ainda, não há moradores nela. Então, há um tempo para todas as coisas. E quando o Senhor revela para Neemias que precisa de prudência, precisa de disciplina, de vigilância constante, o Senhor está dizendo assim, Jerusalém está fisicamente restaurada. Você está fisicamente restaurada, mas você está vazia socialmente. O Senhor estava dizendo assim, você olha para Jerusalém, está reedificado os muros, está completo, mas socialmente não tem ninguém para preencher esse vazio. E o que o Senhor está dizendo isso? O Senhor está dizendo que nós precisamos enfrentar os desafios. Há um tempo que tudo vai estar bem, mas um tempo que a gente vai ter que enfrentar a solidão. Há um tempo que a gente vai ter que passar pela falta de amigo. Há um tempo que a gente vai passar pela incompreensão do cônjuge. Há um tempo que a gente vai passar pela solidão no trabalho. Há um tempo que Deus vai te levar, que você vai ficar isolado de tudo e de todos. Mas esse tempo, o Senhor está dizendo, não significa que você não está restaurada, não significa que você não foi reedificada, não significa que eu não tenho coisas grandes para fazer, mas significa que há um tempo de abertura e há um tempo que você tem que fechar. E quando o Senhor estava usando Neemias, o Senhor estava dizendo para Neemias avisar ao povo, estejais atentos, estejais preparados, porque os vossos adversários, eles não brincam de ser adversários. E eles vão preparar o momento certo para atacar. Mas aí o Senhor diz e orienta, eu colocarei guardas nas portas, eu levantarei homens com audácia, homens com atitude, homens
que tenha a liderança através do Espírito Santo. E esses homens vão ficar, mas fazei a vossa parte, porque o Senhor vai fazer a parte dele. Enquanto eles faziam essa parte, que era tomar conta das portas, a palavra diz assim que o Senhor os livrava, o Senhor os guardava, e muitos eram os adversários que se levantavam contra Neemias e o povo que estava reconstruindo aquela cidade. Escute que o Espírito Santo ele está falando com você nesta hora. Há muitas pessoas, há muitos adversários, e você sabe disso. Há muitas pessoas que têm se levantado para fazer você desanimar com palavras. Mas assim como Neemias se manteve firme, ele falava, mandava recado para ele, não, a obra que eu tenho é maior. O que eu tenho para fazer é maior. E ele não ia ter com seus adversários, porque se mostravam amigos. Mas ele entendia que não, o verdadeiro amigo é o Senhor. Ei, além de você ter o Senhor dos Senhores contigo, do seu lado, você tem um amigo que você pode contar nas horas mais difíceis. Deus, ele cuida de você. Deus, ele cuida da sua vida. Deus, ele cuida dos momentos que você não consegue cuidar e administrar, mas ele vai administrar por você. Neemias, ele está relatando aqui que enquanto ele fazia isso, o Senhor colocava no coração dele. E ele diz assim, então, o meu Deus me pôs no coração que ajuntasse os nobres, os magistrados e o povo para registrar as genealogias. Achei o livro da genealogia dos que subiram primeiro, e nele estava escrito todos os filhos da província. Ei, escute isso que o Espírito Santo está falando. Deus, ele faz Neemias reconstruir os muros. Deus faz Neemias escolher as pessoas certas para estar do lado dele. Deus faz Neemias alertar o povo para a vigilância. Deus faz Neemias alertar o povo para a busca espiritual. Deus estava dizendo através de Neemias, vocês podem ter talentos, vocês podem ter conhecimentos, vocês podem até pensar que vocês são fortes, mas se vocês não vigiarem, o inimigo ele vem, eles atacam e eles entram por esses muros que para você parece que foram reconstruídos e que ninguém vai derrubá-los novamente. Ei, Deus coloca no coração de Neemias para juntar o povo. Depois que o povo foi alertado e os olhos se abriram. Porque Deus coloca no nosso coração o que nós devemos fazer. Eu não sei como vou fazer, não sei como vou agir. Ei, Deus coloca no seu coração o que você deve fazer. Ah, mas parece que às vezes é uma confusão mental, eu não sei se vou, se fico, se faço, deixo de fazer. Ei, o Espírito Santo, ele coloca no seu coração o que devidamente você deve fazer. Ele vai te orientar o que você deve fazer. Deus não vai deixar você ir sem saber o que fazer, porque nosso Deus não nos deixa enganado. A palavra de Deus nos garante isso. Neemias, Deus está colocando no coração de Neemias aquilo que ele não imaginava, aquilo que ele não esperava. O quê? Levantar tudo que estava em ruína. Deus está colocando no seu coração coisas que vão levantar e vai te tirar da ruína, não só você, mas aqueles que estão. Deus vai usar pessoas para te ajudar, mas você também vai ser usado para ajudar outros. Enquanto o Senhor estava preparando a obra através daqueles homens, o Senhor estava dizendo, eu não quero só que termine em tijolos, eu quero que termine com pessoas, mas com pessoas cheias do meu espírito. Porque quando Neemias estava falando assim, olha, Ananias, ele é o maioral do castelo, tem talento, tem capacidade, tem sustentação. Mas eu olho para Ananias e eu vejo que ele é um homem fiel e temente a Deus. Porque Deus não se importa com os tijolinhos que são construídos, com os templos magníficos que são levantados. Deus, ele está à procura de verdadeiros adoradores. Ele está à procura de homens e mulheres que o adorem em espírito e em verdade. E como é isso? Que se doem, ainda que doe dentro de si. Ainda que se magoe dentro de si, que se roem dentro de si, mas está se doando a Deus. Hoje as pessoas não se doam mais, mas querem receber muito. Deus, ele está buscando, e eu vou falar uma coisa para você, Deus, ele está tão assim, triste com a humanidade. O Senhor está triste com a humanidade, com a maldade, com a falta de amor, com a falta de perdão. Deus está com... Tem pessoas assim que já passaram tantas humilhações, já foram enganadas por muita gente que não confia em ninguém, se isolam, se tornam pessoas amargas.
Aí você retribui o mal com o mal. E o Espírito Santo está falando assim, não, mas você tem a minha luz. E quando você mete uma candeia debaixo de uma cama, não tem como você apagar aquela luz, ela vai resplandecer. Você tem a minha luz, então a minha luz que está em você, ela tem que resplandecer. Mas fulano fez isso comigo, ciclano fez isso comigo. Ei, você tem a luz, você não é igual a essas pessoas. Você nasceu para brilhar e a luz de Deus está sobre a sua vida. A luz do justo é como a luz da aurora, que brilha, brilha até ser dia perfeito. Aí você se compara com aquele que fez o mal. Deixa a luz de Deus brilhar na sua vida. Ananias mostrou para o povo que aquilo que eles pensavam a respeito dele era indiferente. Ele estava lá com um chamado, ele estava lá com um propósito, ele estava lá com uma meta, reedificar aquilo que estava destruído. Tem lugares que Deus vai te colocar que está destruído. Deus vai te colocar em lugares que estão destruídos, em lugares que as pessoas não dão nada. Deus vai te colocar no meio de pessoas que foram rejeitadas. Deus vai te colocar no meio de famílias que foram desaprovadas. Mas aí o Espírito Santo fala para você, mas a luz que há em mim, ela brilha através de você. Se eu me comparar com essas pessoas, eu serei a pessoa mais inútil da face da terra. Mas como Deus está comigo, eu não me comparo a eles, porque eu sou filha de Deus, eu sou serva de Deus, e a diferença está em mim. Eu conheço pessoas que se frustraram tanto, que se isolaram da família e de todos. Às vezes uma pessoa da sua família morre, mas eu não gostava de fulano. Não tem empatia de ir no funeral do fulano. Mas eu não gostava de ninguém lá. Mas não tem empatia de entrar naquele velório, onde as pessoas estão chorando, porque o seu coração é duro. O seu coração é amargo. As pessoas falam tanto de amor, mas não doam nada a ninguém. Tem roupas que você sabe que você poderia doar, mas você não doa. Você deita, você coloca no lixo, porque acha que no lixo é melhor do que... não sei o que fulano vai fazer com a minha roupa. Pode fazer uma bruxaria. Ei, você abençoou. E o que está abençoado, o homem não pode amaldiçoar. O que você abençoa no nome do Senhor, o outro que está lá amaldiçoando não vai ter efeito, porque já foi abençoado. Aí você pega sapatos, você pega roupa, você pega utensílios da sua casa que você poderia favorecer a vida de alguém, mas você não favorece porque você é egoísta demais para fazer isso. E você se compara, mas o mundo está horrendo, está. As pessoas estão más cada dia mais, mas eu não sou como elas. Eu tenho a luz de Deus na minha vida. Eu sou diferente. Deus me chamou com um propósito. Qual? De brilhar. No meio da escuridão, de ser luz. Aonde? Há trevas. Tem gente que não liga, não quer saber de ninguém. Tem pessoas que só se importam com dinheiro no bolso, com a conta recheada. Não liga para uma pessoa para saber se a pessoa está bem. Como foi o seu dia? Você está bem? Não quero saber. Não me importa. Eu estou bem. O resto não me interessa. Pregam tanto de Deus. Falam tanto de Deus. Dizem que ama a Deus. Mas não ajuda ninguém. São meras palavras. Ei, Deus está à procura de quem? De verdadeiros Neemias. Que não temem. Se levantem. Em meio à tristeza, a angústia da alma, a decepção, a frustração, enfrenta os medos e vão para onde? Reconstruir o quê? O que está acabado, destruído, o que ninguém dá nada por nada. Estava vendo um caso de um rapaz, um jovem, que entrou no covil de um leão e foi atacado e foi morto. Tinha problemas psicológicos. E você olha os comentários das pessoas, tanta maldade, tanta falta de empatia, tanta falta de amor. Não querem saber o que o jovem passou, como foi a vida dele. Como foi a vida dele? Não me interessa. É só mais um no mundo. Não,
É só mais um para você, para Deus não. A palavra diz que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. As pessoas não têm amor. As pessoas não querem saber. Dá, Deus, dá-me carros, dá-me casas. Senhor, dá-me roupas novas. Quero vestes limpas, calçados novos. Mas alguém bate na tua porta e precisa de um chinelo. E você não tem coragem de tirar o chinelo e dar para essa pessoa. Ah, vai me fazer falta? Não vai. Ah, depois vai me faltar? Não vai. Davi disse, eu era jovem, fui moço e agora estou velho. Mas quando eu olho para a descendência do povo de Deus, eu nunca vi, com os meus olhos, um justo mendigar o pão. Você acha que vai te faltar por ajudar o seu próximo? Você está enganado, você não conhece o teu Deus. Você acha que vai passar na miséria por tirar uma coisa que é importante para você e dar a quem precisa mais? Você acha que vai faltar? Então você não conhece o teu Deus. Porque se você conhecesse a Deus, você não seria tão egoísta. Se você conhecesse a Deus, você seria mais humano. Sabe o que está acontecendo? Eu vejo pessoas como robôs. Acordam, trabalham, ganham, comem. Tempos de Noé. Casam, se dão em casamento. E a vida passa. O que eu fiz? Nada. Seja como Neemias. Faça algo. Não posso fazer algo grande? Ok. Então vou fazer algo que eu consiga. Entendeu? Faça algo que você consegue. Que seja pequeno, mas é algo que vai ajudar alguém. E esse pequeno que é para você, para aquela pessoa, é muito grande. Deus está chamando você. Deus está chamando você e Deus está falando para você, ei, eu tenho tanta coisa para fazer na sua vida. Eu tenho tanta bênção para derramar sobre você. Eu tenho um novo tempo, uma nova história, coisas novas, coisas diferentes. Mas você só vai receber o dia que se quebrantar e ver que não vem a força de você, mas vem de mim. O dia que você se pôr de verdade. O dia que você se colocar de verdade na minha presença e fazer a minha vontade. O que adianta você falar tanto de Deus? Pregar tanto de Deus? Orar tanto a Deus? Pedir tanto a Deus? E o dia que alguém olha para você e pede somente um abraço. Ah, não sei o que a pessoa quer? Não vou abraçar. Ei, Deus te abençoou. O que Deus abençoou, o homem não pode amaldiçoar. Ei, Deus te prosperou. O que Deus prosperou, o homem não pode tornar isso em miséria. Deus abençoou Neemias, a reconstrução daqueles muros. E ninguém podia impedir, porque era Deus no negócio. Então eu quero dizer uma coisa para você, se levante. Não como um adorador, como muitos dizem, eu sou adorador. Não, um verdadeiro adorador. É diferente. Se levante. Se põe em pé. Deus está falando com você. Faça o que Deus está mandando. Deus está colocando no seu coração muitas coisas, mas você não deixa Deus fazer porque você se tornou uma pessoa completamente amargurada. Não confio em ninguém, não amo ninguém, não quero saber de ninguém, não me importo com ninguém, não quero que ninguém se importe de mim. Ei, nós precisamos de amigos nessa terra. Há amigos mais chegados que irmãos, a palavra diz isso. Nem todos são ruins, nem todos são venenos. Há antídotos que podem te ajudar, há pessoas que podem estender a mão para você. A palavra de Deus para você é: se levante, seja luz, brilhe aonde há escuridão, aonde há trevas, brilhe, Deus está falando para você. Ele quer usar você nessa terra para fazer a diferença. Essa é a palavra de Deus para você nesse dia. Eu sei que você recebeu, eu sei que o Espírito Santo tocou no seu coração. Faça o que muita gente está deixando de fazer. Toque naqueles que muita gente já rejeitaram. Abençoa aqueles que muita gente não quer abençoar, porque para você, Deus está dizendo, nada faltará, porque Deus é que cuida de você e cuida da sua casa. Assim diz o Senhor para você. Que a graça, que o amor do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você, com todos aí da sua família. E até a próxima mensagem, se o nosso Deus permitir. Fica na paz do Senhor. Um grande
Beijo aí no seu coração. Amém.